Oi pessoal, tá começando mais um episódio do Pimenta Filosófica. E hoje nós estamos retornando para mais um episódio do nosso especial sobre psicanálise. O assunto de hoje é a psicanálise winnicottiana e as implicações no ambiente escolar. Hoje nós contamos com a presença do Antônio Augusto, que é doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP, é professor do curso de Psicologia da USP, coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Infância e Adolescência e pesquisador associado pela USP. É isso aí, pessoal! Roda a vinheta! Oi pessoal, a gente está começando mais um episódio do nosso especial sobre psicanálise e a conversa de hoje vai ser um pouco sobre a psicanálise winnicottiana, também conhecida como a psicologia do desenvolvimento. Antes de mais nada, a gente precisa fazer algumas considerações sobre as ramificações dentro do campo psicanalítico. A partir do momento em que o Freud iniciou seus estudos psicanalíticos, houve uma forte não adesão social sobre os assuntos que ele estava falando. Porém, isso não foi algo que durou muito tempo, porque passando mais ou menos alguns anos das publicações das primeiras obras e dos primeiros estudos, diversas pessoas de diversas partes do mundo, mas necessariamente daquele ciclo ali da Áustria, etc., começaram a frequentar os estudos e ler as suas obras, etc. e tal. E a partir daí, a gente teve vários alunos notáveis, assim, que a gente pode dizer, que seguiram um percurso freudiano. Como exemplo, a gente tem o William Reich, que ele desenvolveu a teoria psicanalítica atrelada ao marxismo, visto que ele era um militante. E ele afirmava que a neurose vinha de questões associadas à ordem econômica e social, muito associada à questão marxista da luta de classes, de como o material afeta o psíquico, etc. E a partir disso ele desenvolveu a psicoterapia reichiana, que hoje em dia é algo que a gente não consegue ter muito contato assim. Existem poucos psicoterapeutas reichianos. Também a gente teve o Jung, que foi um aluno do Freud, que no início eles tiveram algumas conciliamentos de certas teorias, mas a partir de certo momento eles romperam, porque o Jung ele acreditava que outras questões estavam fundamentando o inconsciente ali do sujeito em questão, o sujeito psicanalítico, e a partir daí ele fundou a psicologia analítica. A gente também teve o Lacan, que iniciou o processo dele fazendo uma releitura da obra freudiana, e a partir daí ele começou a desenvolver a teoria dele atrelado muito à questão da linguística. Ele teve forte influência da antropologia estruturalista, etc. E por fim a gente teve a Melanie Klein e o Winnicott, que focaram os estudos psicanalíticos muito mais na parte da infância e dos seus processos de desenvolvimento. E eles fundaram então a chamada Escola Inglesa de Psicanálise, e é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. E a gente está contando com a presença do professor Antônio. Antônio, você poderia dar um oi pro pessoal? Olá, boa noite a todos. Então, nesse episódio a gente vai conversar um pouco sobre a psicanálise winnicottiana e as suas implicações. Eu queria que o Antônio falasse um pouco mais sobre o objeto de estudo da psicanálise winnicottiana e as suas implicações. Então, é um prazer estar falando contigo. E é um tema bastante caro para mim, né? A discussão sobre a psicanálise da escola inglesa, mais especificamente a psicanálise de fundamentação winnicottiana. Acho que, como você colocou aí na sua introdução, é bom a gente pontuar, sinalizar que o Winnicott, ele surge aí, num cenário na Inglaterra,
cenário está em Londres, mais especificamente. Ele foi discípulo de Melanie Klein, né? Por algum tempo ele participou das supervisões, ele inclusive foi até um analista de um dos livros de Melanie Klein. Né? Mas importante, até para a gente situar o lugar Winnicott na psicanálise, um detalhe da biografia dele é fundamental. A formação inicial do Winnicott é médico em medicina. Ele especializou-se em pediatria, né? Ele atuou como pediatra por mais de 40 anos, né? Atendendo crianças, bebês e suas mães. E essa experiência, né, como pediatra foi fundamental, né, no desenvolvimento da teoria do Winnicott. Né? É claro que ele vai absorver muito da teoria de Melanie Klein, mas com o desenvolvimento das suas pesquisas, das suas teorias, da sua teoria, especificamente a teoria do amadurecimento humano, né? Ele começa a se distanciar do pensamento kleiniano, funda, né, a sua própria teoria, né, sua própria escola, se pode dizer isso. Mas é fundamental destacar essa primeira experiência do Winnicott como pediatra, né? Porque ele vai identificar, né, na mais tenra idade da criança e dos bebês alguns sinais, né, de sofrimento psíquico, né, que vão apontar aí um outro olhar para a psicopatologia na infância, principalmente. Né? Tanto é que esse olhar ele vai fazer com que o Winnicott repense muito a clínica, né? Psicanalítica, técnica psicanalítica, que é fundada em Freud a partir da interpretação, né, do analista. E Melanie Klein também vai absorver essa ideia. Né? Se Freud trabalhava com material recalcado, né, a Melanie Klein vai trabalhar com as fantasias, né, com os fantasmas conscientes, né, identificados aí na análise, na presença da interlocução, né, consciente entre o analista e o analisado dessa terapia. E eu acho que é importante destacar também, ela vai se aprofundar nessa mesma discussão, mas só que ela vai desenvolver o seu trabalho, né, a partir das fantasias conscientes. Né? E o Winnicott não, ele vai abordar muito mais, né, o papel do ambiente, né, que ele vai chamar de ambiente facilitador no processo de amadurecimento ou desenvolvimento emocional. Né? E aí que está, eu acho que existe a grande diferença, né? A novidade. Ele vai falar que as experiências concretas, né, vividas pela criança, né, elas vão ser fundamentais na estruturação psíquica do sujeito. Né? Sim. Diferentemente de Melanie Klein, que acredita que essa já nasce com um ego, né, um eu rudimentar, o Winnicott não, né? Ele vai afirmar que toda a psique, né, todo o aparelho psíquico, ele vai sendo construído, desenvolvido a partir das relações do bebê e da criança com o meio. Né? E aí até já abordando uma das questões que você coloca, né, qual o papel do meio ambiente, né, que a criança literalmente é fundamental. Né? Todo o processo de amadurecimento, a constituição do eu, né? Todo o processo de amadurecimento do sujeito, ele está diretamente, como Winnicott, relacionado, determinado
pelo ambiente, pelas figuras que compõem esse ambiente da criança. Num primeiro momento, para o Winnicott, né, esse ambiente ele é representado pela figura da mãe. Sim. Né? Deve proporcionar a ele um ambiente facilitador para o desenvolvimento do seu aparelho psíquico e do seu ego. Né? Mas esse ambiente vai se alargando, né, conforme o desenvolvimento se dá. Posteriormente, a mãe e as outras figuras vão surgir, vão desempenhar um papel fundamental no processo de desenvolvimento do sujeito, né? A figura do pai, a função paterna, né? Depois toda a família, posteriormente o ambiente escolar, né? A comunidade, a sociedade, como todo. Winnicott fala que vai dividir o processo de desenvolvimento emocional, afetivo, em algumas fases, né? Muito peculiares. Né? Ele vai, primeiro, na primeira fase, ele chama de fase de dependência absoluta, né? Que é essa fase que engloba os primeiros meses de vida do bebê. Sim. Né? E por que ele chama de fase de dependência absoluta? Porque é uma dependência absoluta. A criança, para sobreviver, ela está totalmente dependente dos cuidados ambientais, representados pela figura da mãe suficientemente boa. Né? Depois de amadurecer um pouco, a integração alcançada, o eu, o ego estruturado, a criança entra numa fase que ele vai chamar de fase de dependência relativa, né? Que ele não depende do bebê, e a criança não depende tanto do ambiente, assim, mas que ainda vai necessitar de cuidados para continuar o seu processo de integração. Sim. E a terceira fase, né, depois do complexo de Édipo, resolvido, manejado, a criança entraria numa fase que chama de independência relativa. E por que ele chama de independência relativa? Então, como eu falei, né, essa fase ela se inicia posteriormente ao Édipo, o câncer da integração total do sujeito, e vai perdurar por toda a vida. Porque o Winnicott fala que, de certo modo, o ser humano ele sempre vai estar em alguns aspectos do ambiente, do meio ambiente onde ele vive. Então são essas as características fundamentais, né? Mais gerais da filosofia do Winnicott. Né? E aí também interessante, né, pontuar que o Winnicott se atende muito mais, né, a essas primeiras fases, principalmente a fase de dependência absoluta e dependência relativa. Sim, era isso que eu ia comentar, porque ele foi... Se eu tô errado, você me corrige, mas eu acredito que ele tenha sido o primeiro psicanalista na história a pensar o que vem antes do complexo de Édipo, né? Porque necessariamente a gente entende o complexo de Édipo como uma fase primária, quando a gente está estudando a psicanálise freudiana, a gente está pegando os escritos básicos ali. A gente entende como algo que vai de encontro àquilo e a partir disso surge algo. Mas é muito interessante que ele estabelece um caminho bem complexo que necessariamente se alguma coisa acontecer e se der de forma errada ali, vai causar influências para a própria concepção de eu que o indivíduo tem. Ou seja, isso é algo novo, eu acredito. Que quando ele pensou isso foi algo novo. Não, né? E claro que ele vai saber ela também vai tentar, né, o desenvolvimento psíquico do indivíduo para antes do complexo de Édipo. Quando ela vai discorrer sobre a posição de paranoide, posição reflexiva, como momentos anteriores ao Édipo, que também são fundamentais para a constituição psíquica. Né? A diferença entre o Winnicott e ela é aquilo que
que eu já colocado antes, né? A Melanie Klein, ela vai focar no mundo interno, nas fantasias inconscientes da criança, enquanto o Winnicott não. Ele vai discorrer e abordar esse processo de desenvolvimento, de amadurecimento, a partir da relação da criança com o seu meio, com o meio ambiente. Então, Winnicott, é impossível a gente pensar uma estrutura física não relacionada, não acoplada com o meio ambiente. Esse aparelho, esse sujeito, né, a psique, ela só se desenvolve, né, a partir de cuidados fundamentais, de cuidados suficientemente bons. Quando não há ambiente suficientemente bom, alguns problemas vão surgir que vão se colocar como obstáculos para a aquisição da integração, né, que é um momento em que o ego, né, ele atinge todas as suas funções, inclusive os próprios mecanismos de defesa. Falando um pouco agora sobre essa questão do ambiente, eu queria saber a relação da transição de um ambiente para o outro, porque a gente compreende muito bem que quando você está colocando a questão ambiental, a gente está falando da relação que o sujeito estabelece com as pessoas que estão ao redor dele, mas essa relação não é necessariamente direta com outra pessoa, mas sim a gente pode estar falando de fatores sociais, fatores econômicos, fatores étnicos, etc. E a partir daí, eu acho que um ponto muito interessante para a gente abordar na nossa conversa é falar sobre a relação do sujeito com a escola, porque eu acredito que é um processo universal e fundamental para meio que fechar esse processo de estruturação do sujeito, sabe? Porque a gente vê que as crianças estão cada vez entrando mais cedo na escola e saindo mais cedo também, porque a gente consegue ver esse processo das pessoas estarem entrando na universidade aos 17, aos 16 anos, ou seja, esse caminho está sendo encurtado e seria interessante pensar um pouco sobre o que acontece durante esse caminho aí, esse caminho escolar, sabe? Acho que só para esclarecer um pouco, quando a gente fala, né, que a primeira figura importante do ambiente é a mãe, a gente não está colocando essa mãe de forma atemporal, né? Essa mãe, ela representa o ambiente com todos os seus valores, né, com toda a influência do social, né? Então, quando o Winnicott fala que a mãe é a primeira figura, mas essa mãe traz, né, toda a bagagem social, cultural, política no meio que o sujeito está inserido. Né? Então a sociedade, né, está atravessando a formação desse sujeito desde o nascimento. Então é a figura estanque da mãe, que está afastada das influências sociais, culturais, políticas, né? Tá. Então essa mãe representa o meio ambiente total que vai ser. Tá? E a escola, né, ao longo. Pode falar. Oi, não, pode falar, pode continuar. Tá. E a escola, né, ela é fundamental, né, para o desenvolvimento, para o amadurecimento do sujeito, da criança, do adolescente, né? Até do ponto de vista da prevenção, né? O Winnicott aborda muito a questão da prevenção, né? E destaca o papel do educador, né, como elemento fundamental, né, para que processos, né, processos ou situações de sofrimento possam ser diagnosticados precocemente. E a escola é um elemento fundamental disso, né? Sim. Nos nossos projetos de pesquisa e de extensão, a gente estabelece um diálogo bastante profundo, né? Sim. Com a educação, principalmente em Volta Redonda, né? Você tem que acompanhar, você faz parte, né, do nosso
nosso grupo de pesquisa, do nosso laboratório. A gente elege a escola, né, a Secretaria de Educação, como um elemento bastante importante para o desenvolvimento das nossas pesquisas, dos nossos projetos de investigação. É muito bom falar sobre a questão do laboratório de pesquisas, porque a escola ela assume um duplo papel aí, ao mesmo tempo em que ela é, de certa maneira, um agente causador desses problemas, visto que o bullying se desenvolve na escola, na relação da criança com outras crianças, etc. Ela também é aquela que identifica esse problema e tenta sanar, o que de certa forma é interessante, visto que ela não é só a causadora dos problemas, mas também como é aquela que consegue, de certa forma, tentar remediar. Aí já entra na questão da prevenção que você falou, que é necessária, e também no papel do psicólogo. Sim, né? E um dos nossos projetos de pesquisa nessa linha aí de interação, de diálogo com o setor educacional escolar, né, você tem acompanhado, você tem feito até entrevistas, né, com os participantes da pesquisa. Sim. Diz respeito à autolesão, né, na adolescência. Sim. Quanto que foi a partir, né, que acho que pode sinalizar isso, né, foi a partir de uma demanda da escola, né, que esse projeto de pesquisa surgiu, né, foi a partir, né, de uma demanda trazida pela Secretaria de Educação de Walter Thomas, né, que a gente elaborou um projeto de pesquisa que visa conhecer, né, quais são os aspectos afetivos e emocionais atrelados, podem ser considerados fatores etiológicos do desencadeamento do câncer, da autolesão. Então, assim, foi uma demanda da escola, né? Isso é bastante interessante, porque esses professores, né, esses educadores, começam a identificar inúmeros casos, não são poucos, você citar isso. Sim. Né, num município de médio porte, como Volta Redonda, nós temos aí uma indicação só da Secretaria de Educação, um número de casos para mais de 5 anos já. Né? Então, assim, frente a um fenômeno que começa a surgir, né, nesses últimos anos, os professores identificando esses casos, não conseguindo lidar, né, com essa demanda, né, a escola nos pede ajuda, né, a Secretaria de Educação nos pede ajuda, nos chama, né, e a partir desse chamado que a gente elabora esse projeto de pesquisa. Isso é importante a gente destacar também, né, qual é a relação que a universidade estabelece com a comunidade. Né? A gente não pode esquecer do tripé, né, que sustenta a universidade, que é pesquisa de extensão. Sim, então, com certeza. Diálogo, essa parceria com várias instituições, né, é extremamente fundamental. Né? E é ela que tem que nortear as nossas ações, os nossos projetos de investigação. E foi a partir, né, desse chamado que a gente desenvolve projetos de pesquisa, né, sobre a autolesão na adolescência. É muito interessante comentar também que o número de casos que a gente está analisando, a grande demanda, e a gente pode falar que até um certo boom desse fenômeno, vai propiciar uma certa elaboração de políticas públicas aqui no município, e essas políticas vão estar atrelado à universidade, ao campo universitário. Porque, já comentando um pouco mais sobre isso, necessariamente a universidade ela só não vai usar isso como... Ela não vai usar os casos apenas como objeto de pesquisa para discorrer sobre e fechar o assunto ali. A gente vai elaborar oficinas terapêuticas, intervenções diretas ali. Fora que diversos casos que a gente atende, que diversas crianças que a gente entrevista, diversos pais que a gente entrevista, a gente consegue encaminhar para o SPA. Então, tem uma intervenção direta ali quando a gente vê que o fenômeno está, de certo modo, sendo algo que já está extrapolando a questão de você tentar
mediar de maneira leve, sabe? Fora que a gente também propicia uma articulação com serviços de atenção psicossocial. O CAPSI é um exemplo, entendeu? A gente sabe muito bem. Agora, relatando um pouco da minha experiência no período anterior, que a gente foi fazer um trabalho relacionado a estágio básico 1, a gente entrevistou uma psicóloga do CAPSI, e ela estava falando que existe uma roda de conversa só com crianças e adolescentes que praticam a automutilação. Ou seja, já está tendo uma intervenção aí. E essa intervenção veio graças à identificação do fenômeno pelos estudantes de psicologia da UF e por quem idealiza e encabeça o projeto, que no caso é você. Sim, isso é fundamental, gente. Não pode esquecer, né, dessa parceria, né, que é fundamental para a universidade. Né? Que é essa parceria com as outras instituições que compõem a comunidade. Né? E é bom a gente destacar, né, que esse é o objetivo do nosso laboratório. Desenvolver estudos, né, sobre a realidade social, psíquica, psicológica de crianças e adolescentes, né, em situação de sofrimento, risco de vulnerabilidade psíquica e social, né, Sim. Buscando integrar de forma bastante sinérgica ensino, pesquisa e extensão, né, e que sejam capazes de subsidiar programas eficazes de prevenção, né, e de intervenção. Né. Então aí a gente consegue justamente, né, trabalhar com esses 3 eixos, esse tripé, sim, né, que sustenta a universidade de pesquisa e extensão. E eu acho que é importante também lembrar, né, que foi a partir justamente dessa demanda que surge da escola, né, que a gente também firmou uma parceria com outro laboratório, né, que é o laboratório Lapsicom, sim, que é coordenado pela professora Cláudia Rachel, e dessa parceria criou-se um núcleo de estudos e pesquisa sobre a infância e a adolescência, né? Então, essa articulação desses 2 laboratórios que a gente forma na universidade, né, em Volta Redonda, um núcleo que condensa essas pesquisas, né, claro que com a fundamentação da psicanálise, né, a um núcleo que vai estudar as diferentes formas de sofrimento psíquico da infância e da adolescência, né? Sim. E agora puxando fundamentando aí outros projetos de pensar a clínica contemporânea, né? Que é muito peculiar, né? O que chega à clínica como demanda, né, são outras manifestações psíquicas, sim, outras formas de sofrimento, né? Que está ligado muito à angústia, né, profunda, o que o Lucas chama de angústia impensável, indeterminável, né, queixas relativas à falta de sentimento de vida, de sentimento de futilidade da existência, as depressões, né, as fobias. Né. Então, ele lida aí com uma clínica, né, a psicológica ou psicanalítica muito peculiar. As demandas atuais são muito diferentes das demandas da época de Freud. Né? Isso de certa maneira força a gente a ir a campo, né? Porque necessariamente a gente não tem um material ainda que dá conta de compreender esse fenômeno que a gente está vivendo. Então a gente inicia um processo de pesquisa para uma produção acadêmica nova, que provavelmente vai servir de base para as futuras gerações que vão frequentar o curso de psicologia, etc. Sim, e essa demanda, né, na clínica contemporânea, ela exige, né, um outro enquadramento. Né? Nós estamos trabalhando mais, né, com a neurose, assim, com estrutura muito, né, muito parecida com uma estrutura vinculada à psicose ou personalidade individual, que os autores vão chamar de borderline. Sim. E como ser, o Winnicott chama de falso self,
Uhum. Então, essa demanda, né, tipo de estrutura, essa estrutura psicológica, ela demanda um outro enquadramento técnico, um enquadramento terapêutico. Por isso a gente pensa agora, já está desenvolvendo, já enviamos um projeto, né, em parceria com o Núcleo, né, um projeto elaborado pelo Núcleo já, né, e aí o Grupo Psicom, um projeto de oficina terapêutica com os adolescentes. Sim. Como forma de abrir essa escuta e de oferecer um acolhimento a esse tipo de sofrimento que muitas vezes é irrepresentável, né? Que pode resultar aí numa vivência de uma angústia pensável. O bom dessa questão da oficina terapêutica é que ela vai dar vazão a algo que eu acredito que atualmente não seja alguma coisa que a gente vê muito cotidianamente, que é fazer a palavra circular. Porque atualmente eu acredito que a gente tem uma relação muito mais pautada no lado virtual e pouco essa relação do contato com o outro direto, sabe? O que de certa forma propicia um pouco o aguçamento desses problemas. Sim, né? E talvez o recurso ali à autonomia, né, seja muito em decorrência dessa falta de sentimento, de continuidade, dessas agonias representadas, dessa agonia impensável, né, que não pode ser justificada. Tá? Então, as oficinas elas funcionam como, né, um veículo que possibilita, né, a fala, né, o encontro de sentidos para essas experiências de agonia, de depressão, né, de despersonalização. Sim. Agora puxando um pouco, desenvolvendo muito mais esse lado, necessariamente falando, pensando um pouco essa questão do ambiente, a gente consegue fazer um paralelo muito grande com um fenômeno que também é crescente e que também é contemporâneo de certo modo, que é a questão da delinquência juvenil. Porque eu acredito que o fenômeno da automutilação, junto com o fenômeno da delinquência juvenil, são males contemporâneos, podemos dizer assim. E eu acredito que dentro da psicanálise winnicottiana a gente tem uma explicação para isso, tem uma visão sobre esse fenômeno que é crescente na nossa sociedade. Principalmente da sociedade brasileira. O Winnicott foi visionário, né? Ele tem um livro que é muito utilizado, inclusive, pelos psicólogos que trabalham na área de política, né? Inclusive, é uma das referências bibliográficas de concurso, que abre bastante influência, né? Onde ele vai discorrer justamente, né, sobre essa ideia de que o ambiente vai produzir esse adolescente que infringe normas, infringe regras, é claro que resguardando ali os contextos, né, o que trabalhou no pós-guerra, né, no pós-segunda guerra. Então, as manifestações, né, de delinquência naquela época não são iguais às manifestações de delinquência nos dias atuais. Né? Sim. Então, a gente tem que resguardar essas realidades, né, essas diferenças. Mas, de qualquer forma, ele finaliza já, né, esse trabalho, quanto que o ambiente, né, é o elemento que vai produzir esse sujeito, né, esse adolescente, essa criança, que vai cometer, né, delitos, infrações de normas e regras sociais. E o Winnicott vai entender, né, que muitas dessas atitudes, desses comportamentos, dessas condutas, né, eu acho que eu falei comportamento que está muito mais vinculado a uma leitura mais positivista, né? As condutas desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes, né, representam muitas vezes um pedido de socorro, né? Ou então a busca, né, de algo
em algum momento isso foi cortado, né? É muito interessante falar. Pode pensar. Falando sobre essa questão do pedido de socorro e de algo que foi furtado, eu acredito que é impossível você não pensar essa questão atrelado ao problema da desigualdade social, da desigualdade econômica, problemas relacionados ao racismo, por exemplo, que são questões que propiciam um adoecimento mental muito forte para o sujeito, e eu acredito que o problema da delinquência, assim como o problema da automutilação, está atrelado diretamente a isso, porque o indivíduo está sendo colocado face a face, à frente a problemas em que ele não consegue encontrar uma solução. Então qualquer modo que ele consiga encontrar que faça com que ele saia dessa realidade, ele vai utilizar, sabe? E eu enxergo dessa forma essa questão da delinquência. Sim, com certeza, né? Quando a gente fala, né, que o ambiente ele não pode ser visto, né? Tem algumas leituras muito equivocadas do Winnicott, né? Uhum. Não, o ambiente do Winnicott é a figura da mãe, a figura materna, pelo contrário, né? É claro, esse livro, né, essa sequência, né, ele nos abre a possibilidade de pensar, né, que essa falta, que esse objeto de falta, é justamente aquilo que não é oferecido pela sociedade, pela comunidade, né? Uhum. Essa ligação, né, dos direitos, né, desses cidadãos, desses adolescentes que não têm acesso à saúde de boa qualidade, não tem acesso a bens de consumo, né, não tem direito a uma educação de qualidade, né? Uma sociedade que não provê, né, do que a gente chama de ambiente suficientemente bom, né? Então, esse adolescente ele vai, a partir da sua conduta, né, infracional, delinquencial, justamente fazer esse clamor, né? E devolvam ninguém aquilo que é de direito. Sim, a gente também pode pensar essa questão relacionada à desestruturação do ambiente familiar. Não que exista um ambiente familiar correto, falando numa concepção burguesa de família, pai, mãe, filhos. Sim, mas a gente está falando de ambientes familiares em que a mãe é usuária de drogas ou tem própria violência doméstica, entendeu? Então isso também contribui para essa conduta nociva que esses adolescentes desenvolvem. Mas uma coisa que a gente precisa destacar: para uma mãe ser suficientemente boa, para uma família ser suficientemente boa, né, o outro elemento precisa dar suporte para que ela possa ser suficientemente boa. Uhum. Ela precisa ser suprida das suas necessidades também, para que ela exerça a função de mãe suficientemente boa, né? Então, aí entra novamente o papel fundamental do Estado. Sim. Uma coisa não está desarticulada da outra. Sim, é exatamente essa questão que a gente tem que pensar quando a gente tá analisando essa perspectiva da psicanálise winnicottiana. E como eu tinha comentado antes, isso reverbera bastante no projeto do laboratório, porque a gente está pensando isso já visando a efetividade de uma política pública que vai ser desenvolvida pela universidade primeiro, para depois, se a experiência der certo, ser desenvolvida pela rede municipal de educação. Por isso, né, o seu projeto de investigação ele é muito importante. A gente precisa mapear qual é a situação, né, desses jovens em conflito com a lei. Caracterizar o perfil, né, desses jovens. Qual é o cenário, né, dessa problemática no município, para que a gente possa, junto com as diversas instituições sociais, pensar em projetos de intervenção, principalmente. Com certeza. Agora falando um pouco sobre... Voltando para o assunto da questão escolar, eu queria saber um pouco mais em quais ambientes
além do ambiente escolar, o psicanalista winnicottiano ele conseguiria atuar levando em consideração esses princípios de prevenção que o Winnicott postula na obra dele. Em todos, né? Winnicott, muito da obra, né? Compõe de artigos, né, ou de conferências ministradas a vários profissionais de saúde, por exemplo, de imagem, assistentes sociais, né? Então, fora o programa de rádio que tinha, né, na BBC de Londres. Olha que interessante. Então, muitos livros hoje são coletâneas de conferências, de palestras, de programas de rádio. E ele falava que esse conhecimento sobre o desenvolvimento tem que ser levado ao nosso grupo de profissionais de ciência, né? Para que a gente possa, né, desenvolver projetos eficazes de prevenção. Sim, com certeza. Porque se eu preciso de desenvolvimento de uma desordem, né, de um problema de conduta lá no início, isso vai trazer ganhos para a sociedade de modo geral. Então, o nosso trabalho de educação, de prevenção, ele pode ser desenvolvido em vários âmbitos, várias instituições. O LEC, né, já desenvolveu vários projetos de prevenção junto à Secretaria da Assistência Social. Sim. Né, junto aos profissionais dos CRAS, do CREAS, né, fora nossa parceria com a Secretaria de Educação Fundamental. E agora, só para dar uma fechada na nossa conversa de hoje, eu queria que você relatasse um pouco da experiência clínica, porque eu acredito que as pessoas enxergam, pelo menos a clínica psicanalítica, enquanto algo, eu até vou dizer, um pouco caricato, porque sempre vem aquela imagem do psicanalista com um cachimbo na boca, um divã de couro, uma cadeira de couro que ele está sentado. Você poderia relatar um pouco sobre como é, pra gente desmistificar essa imagem que a gente tem? Então, né, essa retrato que você faz, né, do divã e do cachimbo, ele vai falar que esse tipo de quadro, né, é muito específico para um determinado quadro. Aí ele vai falar que a psicanálise tradicional ela é aplicada apenas aos quadros de neurose, né? Aquele sujeito que alcançou a integração, né? E que chegou no complexo de Édipo. Sim. Né? Bem manejado, mais ou menos manejado, e alcançou a integração. Nos outros casos, esse sujeito que é diante desses quadros contemporâneos, vamos nos apontar para isso, né? Esses casos de pessoas, né, que não alcançaram a integração, que não chegaram na neurose, você tem que pensar no manejo da técnica, né? O que o Winnicott chama de manejo do setting, né? É uma outra forma, a gente vai fazer a psicanálise tradicional, a gente não vai trabalhar a partir da interpretação, porque não existe um eu estruturado, não existe um ego estruturado. A gente tem que pensar no manejo do setting, né? E é esse olhar, né, para esse tipo de configuração psicopatológica ou psíquica, né, que a gente pensa nesses enquadros diferenciados, né, nas consultas terapêuticas, né, nas oficinas terapêuticas, né, naquilo que o Winnicott chama de psicanálise sob demanda. Então, esse tipo de configuração psíquica de um paciente, de um sujeito que não alcançou, né, a integração, a personalização, né, que não chegou à neurose, não foi neurologizado, né, a interpretação tradicional, a técnica tradicional, ela não traz, nunca fala que muitas vezes a interpretação ela vai trazer malefícios para a saúde mental desse paciente.
Sim. É muito então, interessante. A proposta é que o sujeito possa, na análise do set, poder viver o que ele não experienciou. Né? É favorecer a integração que ele não. Aí sim, depois que ele alcança a integração, nós partimos com a técnica da psicanálise tradicional. Mas é difícil, não. Nossa, isso é uma questão que eu nunca tinha pensado sobre, porque... Não, mas é muito interessante isso que você falou, porque bate muito naquela tecla de que existe um caminho muito grande antes da gente ter o complexo de Édipo, e é interessante você pensar num analista que propicia esse caminho, que toca naquilo em que você nem chegou a ser o que você é, o que você entende por você, no caso. Sim. Se a gente pensar nas manifestações contemporâneas da clínica atual, que a gente vai encontrar isso. São pacientes que não alcançaram esse estado de integração de espírito, de integração de eu, de integração de ego. Uhum. Esses jovens, né, tem um trabalho muito interessante da Amanda, que foi na graduação. Sim. O trabalho de conclusão dela foi pensar justamente a autolesão a partir do olhar do teatro. Foi apresentado no Congresso dos Sociedades de Psicanálise da Argentina. São pacientes que ainda não alcançaram essa integração. Então, a função do terapeuta, do analista nessas situações, né, é favorecer que essa integração seja alcançada. Então, o que nós oferecemos, o que o analista deve oferecer, é um suporte, fazer com que o paciente possa experienciar o que não conseguiu. O Winnicott fala que muitas vezes o analista ele tem que funcionar como mais suficientemente bom, ele tem que ser um analista suficientemente bom para poder oferecer experiências que favoreçam a integração no tempo e no espaço. Então, esses quadros que a gente encontra muito na clínica contemporânea, essa de despersonalização, né, de agonia impensável, né, muito se assemelha aos quadros desses adolescentes que se autolesionam, né, ou dos adolescentes em conflito com a lei, né, nos remete justamente a essa ideia. São sujeitos que ainda não se integraram no tempo e no espaço. Por isso eles demandam, né, um apoio psicológico forte, afetivo e emocional para que experiências não possam ser alcançadas. Compreendi. É isso aí, pessoal. A gente está ficando por aqui hoje. Eu queria agradecer muito a presença do Antônio aqui, dizer que foi excelente a sua participação, foi muito elucidador para mim sobre a questão da psicanálise winnicottiana, que estou tendo contato ainda com isso na graduação, e como ele já mesmo disse, como eu disse, a gente está trabalhando com isso nos projetos de pesquisa e nos laboratórios. Você tem alguma coisa para falar, Antônio? Não, eu queria agradecer, né, o seu convite e espero ter colaborado um pouco, né, para justificar algumas ideias equivocadas sobre isso, principalmente porque alguns maus entendidos, né, sobre a obra de Winnicott, né, e é bom a gente ter, né, esse espaço, essa oportunidade de a gente falar um pouco, desconstruir algumas ideias equivocadas sobre a obra do Winnicott, principalmente sobre essa ideia de ambiente, né, de ambiente suficientemente bom, que para alguns leitores equivocados se resolve a figura e a função materna. A obra do Winnicott é muito rica, né, para ficar verdade. A mais suficientemente boa. E basicamente o que você falou é o que eu tenho feito no podcast aqui, no programa, porque a intenção desde o início
e é o que está sendo de fato, é levar conhecimento para as pessoas, e esse especial de psicanálise está servindo para isso, para desmistificar as concepções que as pessoas têm a respeito da psicanálise enquanto algo ortodoxal, ou algo que sempre leva tudo para o lado sexual da coisa, mas a gente está vendo que não é bem assim que as coisas funcionam, que é um assunto muito rico e muito denso também. Perfeito. Então, se eu colaborei, eu fico com. É isso aí, pessoal, a gente está ficando por aqui hoje. Eu queria agradecer mais uma vez ao Antônio, queria agradecer a todos vocês que estão ouvindo e queria dizer que na próxima semana vai ter mais um episódio especial falando sobre alguma vertente da psicanálise. É isso aí, pessoal, valeu, tchau, tchau.